Muitas vezes, no silêncio do seu quarto, ou no meio do barulho constante de um dia agitado, surge aquela pergunta que aperta o peito e traz uma insegurança profunda. Será que Deus realmente habita em mim? Talvez você olhe para a sua própria vida e sinta que as suas falhas são grandes demais, ou que a sua rotina se tornou tão mecânica que a percepção do sagrado parece ter se dissolvido entre as tarefas e preocupações. É perfeitamente comum passar por momentos de deserto, onde o céu parece de bronze e a sua própria espiritualidade soa como um eco distante de algo que você um dia sentiu com fervor, mas que agora parece fugir por entre os dedos. Repare como essa dúvida não é um sinal de falta de fé, mas muitas vezes é o início de um exame honesto da alma, um desejo de não viver uma religiosidade de fachada, mas uma experiência real com o Espírito Santo. Você caminha, trabalha, conversa e sorri, mas por dentro existe uma busca por evidências que não sejam baseadas apenas em emoções passageiras ou em arrepios durante um cântico, mas em algo sólido e duradouro. Vamos olhar para as camadas mais escondidas do seu pensamento, para aqueles questionamentos que você não verbaliza por medo de parecer menos espiritual, mas que consomem a sua paz quando a luz se apaga. A sensação de estar sozinho, mesmo sabendo teoricamente que ele prometeu estar conosco todos os dias, cria uma tensão entre o que você crê e o que você sente no calor das suas lutas diárias. Perceba que a presença do Espírito Santo não é um estado de euforia ininterrupta, mas uma realidade que se manifesta de formas sutis, muitas vezes no modo como você reage ao que te fere ou no que você escolhe quando ninguém está olhando. Talvez você já tenha sentido um incômodo estranho ao fazer algo que antes parecia normal, uma espécie de peso na consciência que antes não existia, e isso por si só já diz muito sobre quem está trabalhando no seu interior. A caminhada cristã não é uma linha reta de perfeição, mas um processo de ser moldado. E ser moldado dói, causa desconforto e nos obriga a confrontar versões de nós mesmos que preferíamos ignorar. Repare como a sua sede por algo mais profundo sobrevive mesmo nos dias de maior cansaço mental. Como se houvesse uma bússola interna apontando para o alto, insistindo que esta vida não se resume ao que os olhos podem ver. É nesse cenário de incertezas e de busca sincera que começamos a identificar os rastros da divindade na nossa história comum, nos detalhes da nossa paciência ou na nossa fome inexplicável pela palavra. Vamos mergulhar nessa reflexão com calma, sem pressa, para chegar a conclusões rápidas, permitindo que cada pensamento encontre o seu lugar e que a verdade bíblica ilumine os cantos escuros da sua insegurança. O Espírito Santo não é um hóspede barulhento que se impõe pela força, mas um conselheiro mansa e delicadamente presente, que transforma a nossa visão sobre o mundo e sobre nós mesmos de dentro para fora. Pense naquelas vezes em que você teve uma vontade súbita de ajudar alguém, ou quando uma palavra de consolo brotou nos seus lábios sem que você tivesse planejado, revelando um fluxo que não nasceu da sua própria natureza. Esses lampejos de luz no meio da nossa humanidade imperfeita são sinais de que há uma força superior operando, conduzindo os seus passos mesmo quando você se sente perdido no nevoeiro das suas próprias emoções. Note como o seu desejo de entender se ele está em você já é, em certa medida, um fruto da obra dele, pois a carne, por si só, nunca teria interesse nas coisas do espírito ou na santidade. O mundo nos empurra para o egoísmo, para a satisfação imediata e para a glória própria. Mas algo dentro de você resiste a isso, algo clama por um propósito que não termina no túmulo. Essa resistência não é fruto do seu esforço humano ou da sua educação religiosa apenas. É o resultado de uma semente eterna que foi plantada e que luta para crescer, apesar dos espinhos da vida moderna. Ao longo desta conversa, vamos desvendar como essa presença se traduz em atitudes práticas, em mudanças de temperamento e em uma nova sensibilidade para com a dor do próximo e para com a própria vontade de Deus. Não espere por sinais pirotécnicos ou eventos extraordinários para validar a sua fé, pois o Espírito Santo prefere muitas vezes o sussurro do silêncio e a constância do caráter transformado ao longo dos anos. Sinta-se acolhido nessa busca,
pois você não está sozinho nessa estrada. Muitos outros, assim como você, estão aprendendo a discernir a voz do pastor em meio ao ruído ensurdecedor das vozes deste século. A compreensão da habitação divina em nós amadurece à medida que aceitamos a nossa dependência e paramos de tentar provar para Deus o quanto somos bons, focando em como Ele é bom em nos habitar apesar de nós. Deixe de lado por um instante as cobranças externas e as expectativas de terceiros sobre como deve ser a sua vida espiritual e foque apenas no diálogo entre a sua alma e o Criador, que te conhece pelo nome. Essa jornada de identificação dos sinais será como limpar uma janela embaçada, permitindo que a luz entre e que você enxergue com clareza a obra maravilhosa que está sendo realizada no seu ser, mesmo que em passos lentos. Prepare o seu coração para reconhecer que você é um templo vivo, um lugar sagrado, onde o Eterno escolheu morar, e que essa realidade altera completamente o valor da sua existência e a direção dos seus sonhos. Estamos apenas começando a abrir as portas desta reflexão. E a cada passo, você perceberá que as evidências estão muito mais próximas do que você imagina, escondidas na simplicidade de uma vida que anseia pelo céu. À medida que avançamos para o centro da nossa alma, precisamos encarar a tensão que existe entre a nossa vontade humana e a presença do conselheiro que habita em nós. Repare como a vida cristã não acontece em um vácuo espiritual, mas no meio do trânsito, das contas a pagar e das pequenas irritações que testam a nossa paciência a cada hora. É nesse cenário comum que os sinais começam a brotar, não como troféus de perfeição, mas como evidências de uma influência que não pertence a este mundo. Muitas vezes, a secura espiritual que você sente não é a ausência de Deus, mas o peso da sua consciência sendo refinada para perceber o que antes passava despercebido. Sinal 1. O primeiro indício de que o Espírito Santo habita em você é o surgimento de um novo apetite por aquilo que é eterno e uma estranheza crescente com o que é puramente fútil. Talvez você tenha notado que certas conversas, ambientes ou hábitos que antes eram prazerosos, agora deixam um gosto amargo ou um vazio inexplicável após o consumo. Essa insatisfação santa não é depressão ou desânimo, mas a sua alma sendo esticada para desejar o banquete do céu em vez das migalhas do entretenimento passageiro. Sinal 2. Observe se há em você um arrependimento que vai além do medo da punição, transformando-se em uma tristeza profunda por ter ferido o coração de um Deus amoroso. Antes, o erro era apenas um deslize moral ou um prejuízo pessoal, mas agora o pecado se tornou um peso, porque você valoriza a comunhão que ele interrompe. Essa sensibilidade ao erro é uma das provas mais robustas de que o Espírito está ativo, agindo como um farol que aponta às rochas antes que o seu barco colida com elas. Repare como mesmo em meio às distrações digitais que bombardeiam o seu cérebro com dopamina, surge um sussurro interno chamando você para o secreto e para a quietude. O conflito que você sente ao passar horas em frente a uma tela, sabendo que poderia estar em oração, é o Espírito Santo zelando pela sua atenção e pelo seu tempo. Sinal 3. Note se existe uma mudança gradual na sua forma de enxergar as pessoas, trocando o julgamento rápido por uma compaixão que você não tinha antes. Perceba que começar a ver o próximo não como um obstáculo, mas como alguém que também carece da mesma graça que te salvou, é algo que a natureza humana jamais produziria sozinha. Nós somos inclinados ao egoísmo por padrão. Então, quando você sente o desejo de servir sem ser visto, há um DNA divino se manifestando em suas ações cotidianas. A tensão interior é um sinal de vida. Apenas os mortos não oferecem resistência à correnteza do mundo que nos arrasta para longe da santidade. Talvez você se sinta cansado dessa luta constante, mas saiba que a fadiga de lutar contra o pecado é preferível à paz ilusória de quem se entregou totalmente a ele. Sinal 4. Repare se as promessas bíblicas começaram a saltar das páginas e a fazer sentido para a sua dor específica, trazendo um conforto que as palavras humanas não conseguem dar. A iluminação da mente para compreender as Escrituras não é uma habilidade intelectual, mas um presente do Espírito que abre os olhos do nosso entendimento espiritual.
Quando uma leitura simples da palavra acalma a sua ansiedade ou te dá direção no meio de uma confusão mental, você está experimentando a mentoria direta do Altíssimo. Vamos olhar para esses sinais não como uma lista de verificação para se sentir superior, mas como um espelho que reflete o cuidado de um Deus que não desiste de você. Sinal 5. Perceba se você sente uma paz que não faz sentido lógico no meio das tempestades, uma confiança silenciosa de que, apesar do caos, o trono ainda está ocupado. Essa paz que excede o entendimento é a assinatura do Espírito Santo no documento da sua alma, garantindo que você pertence a um reino que não pode ser abalado. Mantenha a sua percepção aguçada, pois o Espírito continua trabalhando nas entrelinhas da sua rotina, moldando o seu querer e o seu realizar segundo a vontade dele. Ao chegarmos neste ponto da nossa reflexão, é impossível não notar como essa busca por sinais da presença de Deus é algo que nos une em uma comunidade invisível, mas profundamente real. Repare como, enquanto conversamos aqui, outras pessoas também estão parando suas vidas agitadas para olhar para dentro e buscar essa mesma confirmação espiritual. Olhe com carinho para os nomes que passaram ou estão passando pela sua tela agora, representando as últimas pessoas que decidiram se juntar a esta caminhada e se inscreveram no canal. Essas pessoas não são apenas números em uma estatística digital, mas são corações que, assim como o seu, sentiram a necessidade de um alimento que as redes sociais comuns não conseguem oferecer. Pense na beleza que existe no fato de que, em diferentes lugares e vivendo realidades distintas, todos nós estamos sendo atraídos por uma mesma sede de eternidade e de verdade bíblica. Caminhar em comunidade, mesmo que de forma virtual, nos ajuda a perceber que as nossas dúvidas e os nossos anseios não são exclusivos, mas fazem parte da experiência humana de quem busca a Deus. Note como essa conexão fortalece a nossa perseverança, pois saber que outros também estão lutando para manter o foco no Espírito nos motiva a não desistir nas horas de maior cansaço. Se você também sente que encontrou aqui um lugar de repouso para a sua mente e de crescimento para a sua fé, sinta-se convidado a formalizar esse compromisso de caminhar conosco. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, mas está abrindo uma porta para que essa conversa continue e para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. A comunhão dos santos, como lemos nas Escrituras, é um dos maiores suportes que o cristão possui para enfrentar as tempestades e os desertos que inevitavelmente surgem na estrada. Repare como é reconfortante saber que a obra que o Espírito Santo realiza em você também está sendo operada na vida de milhares de outras pessoas ao redor do mundo neste exato momento. Essa consciência de pertencimento a algo maior nos tira do isolamento do egoísmo e nos projeta para uma vida de serviço, intercessão e apoio mútuo, refletindo o caráter de Cristo. Muitas vezes, o inimigo da nossa alma tenta nos convencer de que estamos sozinhos na nossa luta contra o pecado ou na nossa busca por sinais divinos, mas isso é uma mentira. A presença dessas novas pessoas que se unem a nós é uma prova visível de que o Espírito continua soprando onde quer e convencendo corações de que há uma vida superior a ser vivida. Cada novo inscrito que chega é como uma nova brasa que se junta à fogueira, ajudando a manter o fogo da fé aceso e o calor da esperança presente em nossos diálogos diários. Valorize esse caminhar conjunto, pois é no convívio e na partilha de experiências espirituais que muitas das nossas dúvidas encontram respostas e as nossas feridas encontram cura. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver suas questões espirituais de forma isolada, mas perceba que o design de Deus sempre envolveu o corpo, a unidade e o compartilhamento. Vamos honrar essa jornada coletiva, continuando a nossa busca com humildade, sabendo que cada passo que damos individualmente ecoa na vida daqueles que caminham ao nosso lado. A perseverança se torna muito mais leve quando percebemos que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que, dia após dia, escolhem o caminho da cruz e da rendição ao Espírito. Sinta-se abraçado por essa comunidade que não busca perfeição, mas busca a presença daquele que é perfeito e que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa união de propósitos
É o que nos dá forças para resistir às pressões de um mundo que tenta nos desviar do foco e nos roubar a sensibilidade espiritual que estamos cultivando. Que o fato de estarmos aqui juntos hoje seja para você mais um sinal de que o Espírito Santo está orquestrando encontros e reflexões para o seu bem e para a glória dele. Continuemos agora, com o coração aquecido por essa comunhão, a mergulhar nos detalhes práticos de como essa presença divina se manifesta no tecido da nossa vida comum. A jornada é longa, mas a companhia é boa, e o destino final é a garantia de que cada esforço de atenção e cada entrega de vontade valeram a pena. Entender a presença do Espírito Santo exige que olhemos para além da superfície das nossas emoções e mergulhemos na realidade das nossas escolhas mais silenciosas e difíceis. A disciplina espiritual não é um conjunto de regras para ganhar o favor de Deus, mas o ambiente onde o nosso coração é treinado para reconhecer o toque do Mestre. Repare como a sua vontade de orar, mesmo quando o seu corpo pede por descanso ou o seu celular clama por atenção, é uma evidência de um governo superior. Sinal 6. Perceba se existe em você uma inclinação natural para o perdão, mesmo quando a ofensa foi injusta e a sua carne grita por vingança ou por se fechar em amargura. A capacidade de liberar quem te feriu não nasce do esforço humano, que é naturalmente vingativo, mas da presença daquele que perdoou os seus próprios algozes na cruz. Note que esse perdão muitas vezes começa como uma decisão seca e racional, mas que, com o tempo, o Espírito transforma em uma paz genuína e em um livramento emocional. Sinal 7. Observe se você desenvolveu uma fome real pelas Escrituras, onde a Bíblia deixou de ser um livro de regras para se tornar o pão que sustenta a sua alma. Não se trata apenas de ler por obrigação, mas de sentir que aquelas palavras são o mapa para a sua sobrevivência e a voz do amado falando diretamente ao seu cansaço. Essa conexão com a palavra é o Espírito Santo iluminando o texto, para que ele se torne vivo e eficaz, discernindo os pensamentos e as intenções do seu coração. Repare como a sua consciência parece estar mais viva, alertando você sobre palavras pequenas, fofocas ou pensamentos de orgulho que antes passavam despercebidos. Essa vigilância interna é o Espírito agindo como um guardião do templo que é o seu corpo, limpando o que é impuro para que a glória de Deus possa habitar plenamente. Sinal 8. Veja se há um desejo crescente de santidade, não para ser visto pelos homens, mas por um amor sincero que não suporta mais entristecer a Deus com escolhas egoístas. Você começa a perceber que a liberdade cristã não é o direito de fazer o que quer, mas a capacidade de fazer o que é certo, liberto das correntes dos seus próprios desejos. Essa transformação do querer é o sinal mais profundo de que o seu DNA espiritual foi alterado e que você está sendo conformado à imagem de Cristo. Vamos olhar agora para a paciência nas tribulações, algo que o mundo moderno viciado em rapidez não consegue compreender ou praticar sem a ajuda divina. Sinal 9. Repare se, diante de uma espera prolongada ou de uma porta fechada, você consegue descansar na soberania de Deus, em vez de cair em desespero ou revolta. Essa confiança inabalável no meio da incerteza é o fruto da paciência e da fidelidade que o Espírito Santo cultiva no solo do seu coração ao longo dos anos. A maturidade da fé se revela no modo como lidamos com os silêncios de Deus, entendendo que o silêncio dele não é ausência, mas um convite para uma intimidade maior. Pense em como o seu temperamento tem sido moldado, como se as arestas grossas da sua personalidade estivessem sendo lixadas por uma mão invisível e amorosa. A mansidão não é fraqueza, mas é o poder sob controle. É a força do Espírito dominando a impetuosidade da carne para que a paz de Cristo seja visível. Note que essas mudanças não acontecem da noite para o dia, mas são como o crescimento de uma árvore que, sem fazer barulho, torna-se sólida e dá sombra a outros. O Espírito Santo é o jardineiro que remove o que está morto e rega o que deve florescer, garantindo que a sua vida dê frutos que permanecem para a eternidade. Mantenha-se atento a esses movimentos sutis da graça, pois eles são a prova de que a sua caminhada não é solitária e que o Consolador está guiando cada detalhe. Deixe que essa certeza traga um novo vigor para as suas disciplinas diárias, sabendo que cada minuto de busca
É uma semente plantada em um solo que já pertence ao rei. A disciplina do silêncio e da escuta é o que permitirá que você discirna a direção divina no meio do caos e da confusão das muitas vozes que tentam te confundir. Continue firme nesse exame interior, pois a luz de Deus está revelando o tesouro que Ele depositou em você, chamando-o para uma vida de plenitude e de propósito real. Neste momento da nossa caminhada, chegamos a um ponto de honestidade profunda, onde o barulho externo não tem mais poder sobre a sua percepção interior. A autoanálise não deve ser um tribunal de condenação, mas um encontro de misericórdia, onde você permite que o Espírito Santo ilumine as áreas que ainda precisam de cuidado. Repare como a presença de Deus em nós não é estática. Ela é um movimento constante de expansão, como uma luz que vai ganhando espaço em um cômodo antes escuro. Sinal 10. Observe se você sente uma necessidade crescente de orar, não apenas para pedir coisas, mas pelo simples prazer de estar na companhia do Pai, em um silêncio que basta. Essa transição do pedir para o apenas ser é o sinal definitivo de uma alma que encontrou o seu centro de gravidade no espírito e não nas circunstâncias da vida. É o momento em que a oração deixa de ser uma lista de compras espiritual e passa a ser o fôlego natural de quem sabe que é amado e sustentado por uma mão invisível. Muitas vezes, a maior prova da habitação do Espírito não está nas palavras que dizemos em público, mas naquelas que segredamos ao Senhor quando o cansaço aperta. Olhe para a sua trajetória recente com calma e tente identificar onde a sua paciência foi maior do que a sua natureza permitiria, ou onde a sua bondade venceu o seu egoísmo. Essas pequenas vitórias cotidianas são os monumentos que o Espírito está erguendo dentro de você, provando que a sua vida é agora um canteiro de obra celestial. Perceba que a constância na fé é fruto da vigilância, daquele estado de atenção onde você aprendeu a filtrar o que entra nos seus olhos e o que permanece no seu coração. A vigilância espiritual não é viver com medo, mas viver com discernimento, sabendo que a sua atenção é um solo sagrado que deve ser protegido dos excessos deste mundo. Imagine a sua vida espiritual como uma chama que precisa de oxigênio para queimar. O oxigênio é o silêncio, a leitura e a entrega diária das suas preocupações ao Senhor. Se você sente que a chama está baixa, não se desespere, pois o Espírito Santo é aquele que não apaga o pavio que fumega, mas o sopra com ternura até que brilhe novamente. Talvez você tenha passado por dias de grande distração, mas o simples fato de você estar aqui, buscando esses sinais, prova que a conexão nunca foi totalmente rompida. Deus é especialista em restaurar o foco daqueles que admitem a própria fraqueza e pedem por uma nova direção, por um novo sopro de vida e de clareza mental. Sinta como o peso da obrigação religiosa cai por terra quando você entende que o Espírito Santo é o seu maior incentivador e o seu guia mais paciente e amoroso. Ele não está contando os seus erros para te afastar, mas está contando as suas lágrimas para te consolar e te fortalecer para os desafios que ainda virão pela frente. Note como o seu desejo de ser uma pessoa melhor não vem de uma pressão social, mas de um anseio profundo por integridade, por ser por fora exatamente o que Deus está fazendo por dentro. A honestidade com as suas próprias falhas é um sinal de luz. Somente quem tem a luz do Espírito consegue enxergar as sombras que ainda precisam ser tratadas e transformadas. O processo de santificação é longo e muitas vezes lento, mas ele é seguro porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia final. Mantenha a guarda do seu coração, pois dele procedem as fontes da vida, e o Espírito deseja que essas fontes sejam limpas, frescas e revigorantes para você e para os outros. Repare como a sua sensibilidade espiritual aumentou e como você agora consegue perceber a presença de Deus nos detalhes mais simples de um pôr do sol ou de um gesto de carinho. Essa nova forma de ver o mundo é a visão do Espírito, que nos permite enxergar a glória divina escondida sob a rotina, muitas vezes cinzenta, do nosso cotidiano comum. Caminhe com essa confiança, exercitando a autoanálise não com culpa, mas com a esperança de quem sabe que está sendo cuidado pelo melhor dos arquitetos e mestres. A cada dia,
A cada decisão de silenciar o barulho e focar no eterno, você está fortalecendo a habitação do Espírito e tornando a sua vida um reflexo mais nítido do céu. Chegamos ao momento de transformar toda essa reflexão e cada um desses sinais que identificamos em uma ferramenta prática para a sua caminhada diária com Deus. A jornada espiritual não pode ser baseada apenas em impressões vagas, pois o nosso coração é enganoso e as nossas emoções oscilam conforme o vento das circunstâncias. Por isso, eu quero te fazer um convite muito especial e acolhedor para que você dê um passo concreto agora mesmo na direção de uma fé mais lúcida e fundamentada. Acesse o link que deixei fixado no primeiro comentário e na descrição deste vídeo para realizar o nosso Quiz da Fé, um recurso desenvolvido com muito carinho. Este quiz não é um julgamento ou uma prova de escola, mas sim um espelho espiritual desenhado para te ajudar a avaliar honestamente como está o seu relacionamento com o Espírito Santo. Ao responder às questões, você terá a oportunidade de testar a sua fé e enxergar com clareza quais áreas da sua vida já estão sob o governo divino e quais ainda precisam de entrega. Muitas vezes, nós evitamos esse tipo de autoanálise por medo de descobrir que não somos tão espirituais quanto pensávamos, mas a verdade é o único caminho para a liberdade. O quiz serve como um ponto de partida consciente, um diagnóstico que te permite orar com alvos específicos e trabalhar em pontos que o barulho do dia a dia costuma esconder. Entenda que o objetivo aqui não é te desencorajar caso os resultados mostrem que você ainda tem um longo caminho a percorrer. Pelo contrário, o objetivo é te dar esperança. Reconhecer onde estamos é o primeiro requisito para que o Espírito Santo nos leve para onde precisamos chegar, operando em nós o querer e o realizar. Não tenha pressa ao responder, faça disso um momento devocional, um tempo de qualidade entre você e o Senhor para ajustar a bússola do seu coração para o norte correto. Depois de ver o seu resultado, leve-o para o seu momento de oração silenciosa e peça que o Consolador te dê forças para perseverar no amadurecimento constante. Agora eu quero deixar uma mensagem de profundo encorajamento para você que ficou comigo até este instante final de conversa e de introspecção. Saiba que o simples fato de você ter sentido o desejo de clicar neste vídeo e de ouvir sobre os sinais da presença de Deus já é um testemunho da obra dele em você. O mundo está cheio de pessoas que vivem anestesiadas, mas você escolheu a lucidez espiritual, escolheu a busca pela santidade e pela presença real do Criador. Não permita que o desânimo ou as quedas temporárias te convençam de que você foi abandonado, pois a graça de Deus é maior do que qualquer uma de nossas fraquezas. Lembre-se de que o Espírito Santo é o seu ajudador fiel, aquele que te levanta quando você cai e que te guia suavemente de volta para a luz toda vez que você se perde. A paz que você busca não está na ausência de problemas, mas na presença constante daquele que prometeu jamais te deixar ou te desamparar, aconteça o que acontecer. Tenha esperança no futuro, pois aquele que iniciou essa transformação no seu interior não descansa e não falha, e ele tem um propósito eterno reservado para a sua história. Que a partir de hoje, o seu olhar seja mais sensível, os seus ouvidos mais atentos e o seu coração mais rendido aos movimentos da graça que te cercam por todos os lados. A caminhada cristã é uma maratona de resistência, não uma corrida de velocidade. Então respire fundo, confie no processo e descanse no amor incondicional do Pai. Vá em paz, sabendo que você é um templo do Espírito, um portador da luz eterna em um mundo que carece desesperadamente de verdade e de consolo. Que a perseverança seja a sua marca e que a alegria do Senhor seja a força que te sustenta em cada novo amanhecer, guiando seus passos para o céu. Mantenha a fé, guarde o coração e saiba que cada esforço de busca sincera será recompensado com uma intimidade que o mundo jamais poderá te roubar. Siga firme, pois você não caminha sozinho, e a voz que te chamou para fora das trevas continua sussurrando promessas de vida e de vitória sobre a sua alma. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam a sua realidade hoje, amanhã e por toda a eternidade que nos espera.